O senhor falou na dívida pública. Essa dívida o governo faz para se financiar? Exatamente. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem duas maneiras fundamentais para fazer esse financiamento. O primeiro deles é você criar novos impostos, você aumentar ou então alterar alíquotas de impostos já existentes. A outra é você ir no mercado financeiro, o governo entrega um título, um pedaço de papel, com prazo, valor, deságio, enfim, toda uma característica, e o sistema financeiro, ele compra esse papel, ou seja, ele fica com o papel, com a taxa de juros que está comprometido em pagar, e o governo recebe dinheiro. São dois mecanismos muito usados, hoje talvez muito mais, a dívida pública, o endividamento do setor público, propriamente a receita tributária. Eu acho que o sistema financeiro brasileiro, a gente tem que dizer para eles que não é bem assim. Eles precisam colaborar também com isso. E o Congresso pode fazer alguma coisa para ajudar? Pode, o Congresso pode fazer isso. Nesses últimos meses, eu estou aqui há 7 anos na Câmara dos Deputados, eu tenho tratado isso permanentemente, mas eu tentei fazer isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas não consegui aprovar aqui na Casa, e estou conversando com o senador Renan Calheiros, que lá, porque endividamento do setor público, ele não é uma tarefa do Congresso Nacional. Endividamento do setor público, essa determinação de limites de endividamento é exclusivo do Senado Federal. Pois bem, o senador Renan Calheiros, aliás, há 6 anos atrás, se eu não me engano, o senador Zé Serra já tinha também proposto um projeto de resolução do Senado, a gente chama de PRS, na época do Serra era o 84, PRS 84, que basicamente dizia o seguinte: hoje, os municípios não podem se endividar mais do que 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Os estados não podem se endividar mais do que 2 vezes a sua receita corrente líquida. E a Constituição, a LRF, obriga a União a fazer a mesma coisa para a União. Não deixam aprovar no Senado Federal. O sistema financeiro não deixa. O Banco Central não deixa. E aí o senador Renan Calheiros agora, sabendo da dificuldade, trocando ideias com ele disse assim: olha, daqui a 15 anos, olha só, nem para agora, daqui a 15 anos a União não poderá ter a sua dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida maior do que, se eu não me engano, 4,8 vezes. Não vai passar. A dificuldade é muito grande. Então, primeira coisa que precisa ser dada, primeiro ponto, é dar transparência nesse tamanho. Segundo, precisamos ter regras para poder acompanhar essa despesa que o Brasil não faz. Nem os parlamentares, obviamente aqueles que trabalham na área mais econômica, e ninguém tem a obrigação disso, mas eu que estou nessa área já há muitos anos, discuto isso muito com os meus alunos na sala de aula, isso precisa ser, por exemplo, quer ver um exemplo agora? Vamos pegar quanto aumentou a dívida pública em 2024. A dívida pública aumentou quase R$1 trilhão. Gente, 1 trilhão para uma dívida que é 9 trilhões, foi um aumento assim brutal. Aí eu pedi aos meus alunos para fazerem uma decomposição, quem contribuiu para o aumento desse endividamento. Pasmem só, meus caros internautas, telespectadores, que é o seguinte: mais ou menos 40 bilhões foi a desvalorização cambial, 11 bilhões foi o déficit primário do governo e 952 bilhões de reais de juros da dívida pública. Isso não vai dar certo. Daqui a 3, 4 anos, o Brasil aí sim poderá ter problema de financiamento, porque e esse ano, anote aqui, eu quero deixar gravado aqui no nosso programa, o Brasil vai pagar de juros em 2025 1,1 trilhão de reais, 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Repito, isso não vai se sustentar.